Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 78 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Hoje eu trouxe uma questão do Enem de 2012 que trata de Química Ambiental. Ela exige que a gente conheça a reação de decomposição do ozônio pelos CFCs. Então, eu vou fazer uma rápida revisão aqui de como acontece essa reação, que é uma reação importante da gente saber. O Enem adora cobrar a questão da destruição da camada de ozônio, para a gente relembrar e depois partir para a questão. Primeiro de tudo, o que é a camada de ozônio? A camada de ozônio é uma região da nossa estratosfera, acima da atmosfera, onde tem bastante ozônio, que é uma molécula de O3. Esse ozônio lá em cima, esse ozônio ele é decomposto lá na estratosfera na presença de radiação ultravioleta. Então, luz UV, de comprimento de onda muito pequeno, portanto, muito energética, gerando O2 mais oxigênio. Então, as moléculas de ozônio elas estão em constante quebra e regeneração. Quebra e regeneração. Então, o ozônio está sendo convertido em oxigênio, e oxigênio e ozônio a todo instante na camada de ozônio. Então, ela é uma camada dinâmica. O ozônio que está lá, ele não está parado para sempre e ele é destruído e não pode ser recuperado. Não, ele é uma camada dinâmica, tá? Em que a todo momento ela está se quebrando e está se regenerando. Acontece que, algumas décadas atrás, o processo de refrigeração levava em conta alguns gases que são os clorofluorocarbonos, ou seja, gases CFCs, que têm carbono, flúor e cloro na sua composição. O problema é que esses gases, quando liberados pela atmosfera, eles são muito pouco densos, vão lá para cima, chegam à estratosfera, aonde tem a camada de ozônio, e na presença de radiação UV, muita energia luminosa, o que acontece? Esses gases são clivados. Então, você tem lá o CFC, que vai ter um carbono ligado a 2 cloros e 2 flúoros. Na presença de radiação UV, uma dessas ligações é quebrada, clivada na verdade, e esse par de elétrons compartilhado aqui é dividido e cada um dos elétrons fica com uma parte da molécula. Então, você fica com um CFFCl radical, ou seja, com um elétron desemparelhado, e um cloro radical, desemparelhado. Essas espécies elas são muito reativas, porque elétron desemparelhado é muito energético, é muito reativo, é muito instável. Esse tipo de configuração, os elétrons tendem a ficar sempre de 2 em 2 em pares para ficarem emparelhados e emparelharem seus spins, cada um com mais baixa energia. Logo, essas duas espécies aqui são muito reativas. O problema que acontece então é justamente a aceleração da decomposição do ozônio por conta de espécies radicalares, como o cloro aqui, por exemplo. Então, o que vai acontecer é que o ozônio ele vai ser atacado pelo cloro radicalar numa reação, e isso vai formar oxigênio, O2, e ClO radicalar. Então, eu gero outra espécie radicalar que é muito reativa. Essa espécie muito reativa vai tender a atacar outra molécula de ozônio. Então, eu vou ter uma outra reação aqui do ClO radical mais O3, formando mais gás oxigênio e regenerando o cloro radicalar, o cloro reativo. Esse cloro vai fazer o quê? Vai encontrar outra molécula de ozônio para quebrar e vai fazer a seguinte reação: cloro mais ozônio, que dá O2 mais ClO. E isso continua. Essa reação aqui é a primeira reação que iniciou esse processo. Então, uma reação com radicais é uma reação que se processa várias vezes antes de acabar, porque o cloro radical ele vai atacar outro ozônio, mais um ozônio, mais um ozônio, e assim vai, até que ele encontre ou um outro
cloro radical, que veio de outra molécula de CFC, e aí eles vão formar o Cl2, ou que ele encontre alguma outra coisa radical aqui. Pode ser o ClO radical, ou pode ser o próprio CF2Cl, tanto faz. Então, o que importa é que essa reação só vai parar, só vai cessar quando todos os cloros radicalares encontrarem alguma outra espécie radicalar para emparelhar esses elétrons e parar de atacar os ozônios aqui, ó. Isso provocou, na década de 60, 70 até 80, um gravíssimo problema ambiental, que é a diminuição da concentração de ozônio lá na camada de ozônio, permitindo a maior passagem de raios UV, ultravioleta, aqui para a Terra, e a incidência de raios UV em excesso, a passagem deles para a atmosfera, causa vários problemas ambientais, câncer de pele e tudo mais. Então, essa é a reação de destruição da camada de ozônio, é uma reação que acontece com espécies radicalares, portanto, é muito acelerada, é muito reativo essas espécies aqui que têm um elétron desemparelhado, e a gente tem que saber disso. A questão fala um pouco disso, inclusive te dá uma dessas reações aí, e vamos ver o que ela está querendo. O rótulo de um desodorante aerossol informa ao consumidor que o produto possui em sua composição os gases isobutano, butano e propano, dentre outras substâncias. Além dessa informação, o rótulo traz ainda a inscrição "não contém CFC". As reações a seguir que ocorrem na estratosfera justificam a não utilização do CFC, clorofluorcarbono ou freon, nesse desodorante. Então, ele está dando aqui a reação de degradação do CFC em cloro radical e CF2Cl radical, e o cloro radical atacando o ozônio, formando o O2 e o ClO radical. A preocupação com as possíveis ameaças à camada de ozônio baseia-se na sua principal função: proteger a matéria viva na Terra dos efeitos prejudiciais dos raios solares ultravioleta. A absorção da radiação ultravioleta pelo ozônio estratosférico é intensa o suficiente para eliminar boa parte da fração de ultravioleta que é prejudicial à vida. É o que acontece nessa etapa aqui, né? O ozônio está constantemente absorvendo a radiação UV, se convertendo em O2 mais O, e é isso que causa essa absorção. A finalidade da utilização dos gases isobutano, butano e propano nesse aerosol é... Então, por que se usa isobutano, butano e propano ao invés de CFC no aerossol? A ideia aqui é substituir o CFC, pois não reagem com o ozônio, servindo como gases propelentes em aerossóis. Essa é a justificativa, o motivo de se usar isobutano, butano e propano, para não ter que usar o CFC. As outras alternativas têm todas alguma coisa errada. Vamos ver. Se usa eles para servir como propelentes, ok? Pois, como são muito reativos, não. Esses gases não são muito reativos, capturando o freon existente, também não. Então, eles não vão reagir com o CFC lá na atmosfera. Reagir com o ar, também não, pois se decompõem espontaneamente em dióxido de carbono e água, não. Esses gases aqui são hidrocarbonetos, tá? Eles são reativos só se for no caso de uma combustão. Então, a única coisa que você pode fazer com hidrocarboneto é basicamente combustão. Eles não são tão reativos assim. E decompor espontaneamente também de forma alguma. Impedir a destruição do ozônio pelo CFC, pois os hidrocarbonetos gasosos reagem com a radiação UV. Também não. Hidrocarbonetos não são reativos a ponto de serem quebrados com radiação UV. E, por fim, destruir o CFC, pois reagem com a radiação UV. Também não. Então, nós temos, no final das contas, a letra A. Então, pessoal, nessa questão a gente nem precisava, de fato, conhecer a reação de destruição da camada de ozônio, mas é um processo importante que você conheça. Como eu falei, o Enem gosta de cobrar esse tipo de coisa e já cobrou depois dessa questão aqui várias vezes, essa questão da destruição da camada de ozônio. Beleza? Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, espalhem para os seus amigos que também estão estudando para a prova e a gente se vê amanhã. Até mais e tchau, tchau!